compartilhar algo com vocês. E o tema é propósito, identidade para a liberdade. Amém. E dentro do que eu estudei, né, tem a ver com a vida de Moisés. Moisés foi um homem que foi criado por um propósito. E o propósito era a libertação de um povo. E eu queria começar a falar com vocês sobre isso. E interessante que o nosso Deus é um Deus tão maravilhoso, que em todo o propósito que você vê na Bíblia, e todas as histórias que você vê na Bíblia, Deus se vale, Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele escolhe homens e mulheres para ajudá-lo nesse propósito. Várias vezes na Bíblia nós vamos ver Ele usando pessoas para cumprir o seu propósito. E foi assim na vida de Moisés. Para dar início aqui, né, na caminhada dos filhos de Israel, né, do Egito à Terra Prometida, Deus foi começando a trabalhar nesse propósito com o nascimento de Moisés. Moisés nasceu e havia um decreto, né? Se houvesse meninos homens, era para eliminar. Pode deixar as meninas, mas os homens vocês vão eliminar. E Moisés nasceu. E a mãe dele, quando viu aquele menino, quando ele estava com 3 meses, não sabia mais o que fazer para esconder aquele menino, né? Isso está em Êxodo 2, tá? Que fala do nascimento de Moisés. Vou falar um pouquinho de Êxodo 2, Êxodo 3, até chegar ao Êxodo 4, que é o que eu quero de fato. Mas só para contextualizando a gente. E nesse tempo, olha como Deus é. Às vezes a gente não entende, até mesmo as coisas que acontecem na nossa vida. Você pode pensar, mas poxa, Deus queria que ele nascesse e com 3 meses ele foi colocado num rio. Sim, era propósito de Deus? Era. Então não tem nada na sua vida e na minha vida que escape do Senhor. A gente não pode achar que essas coisas acontecem, né, mãe? Escapou, né? Deus não viu o meu acidente. Você pode não entender agora, mas você vai entender lá na frente. Nada na nossa vida passa despercebido diante de Deus. E aí aqui, ele foi colocado num rio. A sua irmã, né, colocou ele num cestozinho, para quem não conhece a história. Colocou ele num cesto e ele estava ali no rio, a irmã acompanhando. E a filha de Faraó foi se banhar naquele rio. E quando ela chegou naquele lugar e ela viu aquela criança, ela quis aquela criança para ela. Tudo propósito de Deus. Moisés foi criado no Egito. Moisés foi criado diante daqueles poderosos. Então ele tinha uma mentalidade que foi criado livre. Alguém que vai libertar outro precisa ser livre. E muitas vezes a gente quer que as pessoas à nossa volta sejam livres, mas nós não estamos livres. E nós precisamos ser livres dos medos, das inseguranças, de tudo aquilo que nos atrapalha de viver o que Deus tem para nós. Aqui em Êxodo 2 diz: o nascimento e crescimento no palácio para um propósito. Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em suas palavras e atos. Olha que loucura. Mais na frente você vai ver ele falando para Deus: mas eu não sei falar. Aqui no Egito ele era instruído em palavras e atos. Né? A gente sempre ouve as pregações, né? Moisés era um homem que tinha a fala pesada, não sabia falar. Mas como aqui no Egito ele conseguia falar? Como aqui ele tinha autoridade?
cuidando, ele se tornou um homem que tinha habilidade de negociação e liderança no Egito. Por que Deus permitiu isso? Para que quando ele fosse levar o povo para ser livre, ele tinha que ter liderança, ele tinha que ter autoridade para governar um povo que era completamente escravo. Moisés foi criado no palácio para ser preparado para a missão de libertar um povo do cativeiro. E essa vida no palácio foi essencial para que ele desenvolvesse essas habilidades, as estratégias necessárias para enfrentar Faraó e conduzir o povo hebreu para a terra prometida. Ele sabia como eles pensavam, gente. O que acontece conosco muitas vezes, a gente entra em guerras, mas a gente não sabe o que o nosso inimigo está pensando. E a gente não consegue vencer muitas vezes, porque a gente não sabe o que eles estão pensando. Mas Deus quer nos preparar nesse tempo, para avançarmos, para termos os pensamentos dEle diante das situações. Como nós vamos fazer com que esse povo que está escravo em Copacabana seja liberto, se nós soubermos o que falar? Em Êxodo 3, Deus revela para Moisés o propósito para a libertação do seu povo e que ele estaria com ele. Esse é o segredo. Às vezes a gente até já sabe um pouco o propósito de Deus na nossa vida, mas será que Ele está conosco nesse propósito? Porque não adianta a gente estar no propósito sem que Ele esteja conosco. A palavra de Deus diz assim: e o Senhor disse: certamente vi a aflição do meu povo que está aqui no Egito, e ouvi o seu clamor, e por causa dos seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos. Deus vê, Deus ouve. Está claro aqui nessa passagem. Então, não pense que Ele não está vendo o que você está vivendo, porque Ele está vendo. Não pense que Ele não está ouvindo o que você está falando, porque Ele está ouvindo. Amém. E no versículo 8 ele diz assim: e eu desci para libertá-los da mão dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa e grande, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus e dos heteus e dos amorreus e dos ferezeus e dos heteus, dos heveus e dos jebuseus. E vai agir. No 9 ele diz: agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim, e eu também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Então, ele vê, ele ouve e ele age. Amém. E aí ele fala assim para Moisés: então vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e para que tire os filhos de Israel do Egito? E ele disse: certamente estarei contigo, e este será um sinal para ti, de que te enviei, quando tiverdes tirado o povo do Egito, e servireis a Deus sobre esse monte. Será que o sinal que nós temos tido é que Deus está conosco? Deus falou para Moisés: eu estarei contigo. Era um sinal para que o povo visse. O povo de Copacabana precisa ver que Deus está conosco, que Deus está agindo através das nossas vidas. E não importa quem nós somos, importa quem Ele é. Nós nos enganamos: quando eu for alguma coisa, as pessoas vão ouvir o que eu estou falando. Não importa quem nós somos, mas sim quem Ele é. E disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que direi a eles? No 14 ele diz:
E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E ele disse: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Você crê nisso? Que o eu sou é contigo nessa manhã? Que o eu sou está aqui nessa manhã? E Deus disse a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome para sempre, e este é o memorial que eu tenho para todas as gerações. No 16, vai e ajunta os anciões de Israel e diz-lhes: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me apareceu dizendo: eu certamente vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. O que você entende que quer dizer isso aqui? Eu sou um Deus de promessa, sou um Deus de gerações. O Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus é o mesmo Deus que é o Deus dos teus pais, o Deus dos teus avós, o Deus dos teus filhos, e vai continuar sendo. E o que ele começou a fazer, ele vai completar. Perdão, gente. E tenho dito: eu vos farei subir da aflição do Egito para a terra dos cananeus e dos heteus, e dos amorreus, e dos fariseus, e dos aveus, e dos jebuseus, para uma terra que mana leite e mel. Então, muitas vezes, a gente está na pressão, muitas vezes, a gente está na guerra, muitas vezes a gente está na luta, mas a gente precisa colocar os nossos olhos lá na terra que mana leite e mel. Não olhar para a terra onde está a pressão, não onde está a dificuldade, mas botar o nosso olhar na terra, aonde mana leite e mel. E aonde mana leite e mel é estar no centro da vontade de Deus. Ele disse: eles ouvirão a tua voz, e irás tu aos anciãos e ao rei do Egito. O Senhor Deus dos hebreus se encontrou conosco e agora deixa-nos ir. E ele disse: você vai dizer isso, e mesmo assim a minha mão forte vai precisar agir, porque ele não vai aceitar. Então muitas vezes a gente acha: ouvi o decreto, está feito, vai ser realizado. Aí uma dificuldade vem e a gente acha: não era para mim. Se fosse para eu estar fazendo isso, tinha dado tudo certo. Será? E nós vamos desistir porque num momento ainda não deu certo? Quantas vezes na nossa vida nós perdemos coisas porque nós desistimos no meio do caminho? Mas Deus quer forjar em nós pessoas que não desistem no meio do caminho, mas permanecem até verem cumprir o propósito completo. E aqui, nesse momento, o eu sou começa a afirmar a identidade de Moisés. Porque ele achou: Deus está comigo, e tudo bem. E eu tenho certeza de que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma mão poderosa. E eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as maravilhas que farei no meio deles. E depois disso, ele vos deixará ir. E a gente conhece a história, né? Que ele se fechou, que ele não liberou o povo, não queria, e Deus começou a enviar as pragas, começou a mostrar quem era Deus. E nesse processo, a identidade de Moisés foi forjada. Mas diante do chamado, ele temeu. Aqui no capítulo 4, que é o chamamento de Moisés, ele temeu. Ele ficou 40 anos no Egito. Aprendeu tudo com os egípcios. Depois ele ficou 40 anos no deserto. Gente, ele foi chamado para cumprir o propósito de libertar um povo com 80 anos.
E a gente acha que está velho para cumprir o propósito de Deus. Olha que loucura. Que loucura da nossa mente. De achar que a gente está velho para cumprir o propósito de Deus. Ele foi chamado para libertar um povo com 80 anos. Ele ficou 40 anos no deserto, sendo forjado no deserto. Porque ele aprendeu no Egito que era bom. Mas ele teve que aprender no deserto que o povo iria sentir. Então, muitas vezes, estamos passando por situações para que a gente se identifique com o que o mundo está vivendo. Para que a gente entenda o que eles precisam. Que a gente tenha a palavra que vai encontrar neles o desespero da resposta que eles precisam. Atos 7, 23 e 24. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Ao ver um deles ser maltratado por um egípcio, saiu em defesa dos oprimidos e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que os seus irmãos entenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Contudo, o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? E aqui nesse momento, Moisés se sentiu completamente desamparado, porque ele achou que ele estava defendendo o povo de Deus, e ele foi lá e fez algo que não deveria ter feito. Ele não deveria ter matado aquele egípcio. Muitas vezes, nós acabamos ferindo uns aos outros, porque fazemos aquilo que Deus não nos chamou para fazer. E esses outros 40 anos, ele passou em Midian, que era uma região situada do deserto da Arábia, onde aprendeu também segredos da vida no deserto. Tudo que era necessário para que ele pudesse ajudar um povo a sair daquele lugar. No versículo 2 do capítulo 4 diz assim, na verdade vou ler logo desde o primeiro. E respondeu Moisés e disse: mas eis que eles não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. E disse-lhe o Senhor: o que há em tua mão? E ele disse: um cajado. E ele disse: lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e se tornou uma serpente. E Moisés fugiu dela. E o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão e toma pela cauda. E ele estendeu a sua mão e a pegou, e ela se tornou um cajado em sua mão. Vamos parar e pensar aqui. Ele diz que ele tem uma vara na mão, não é verdade? E Deus mostra para ele assim: não importa o que você tem na mão, é algo que ninguém dá valor. É algo que ninguém acha que vai resolver nada. Porque muitas vezes a gente se valia das nossas habilidades, do que a gente pode fazer, de como a gente é bom. Mas o poder é de Deus, não é nosso. Quem faz e move o coração de uma pessoa é Ele, não somos nós. E aí ele fala para ele: me apresenta o que tu tem na mão. E ele apresentou a vara. E Deus quis mostrar para ele: eu sou um Deus que posso mover. Fez a vara se tornar uma serpente, e da serpente se tornar um cajado. Cajado fala de direção.
Cajado fala de autoridade. Então Deus estava dizendo para Moisés: eu é que vou te dar a direção, eu é que vou te dar a autoridade. E é nele que nós precisamos buscar direção, é nele que nós precisamos buscar autoridade. E o Senhor disse mais uma vez a Moisés: estende a tua mão e toma pela cauda, né? E ele estendeu a sua mão e a pegou, e ela se tornou um cajado em sua mão. Você teria essa coragem? Eu confesso. Meter a mão numa serpente, eu não teria. Eu não tenho coragem de botar a mão numa barata, gente. Infelizmente, aí ainda é uma fraqueza minha forte. Confesso aqui. Muita dificuldade. Mas eu creio numa coisa, mesmo que eu tenha essa dificuldade, na hora que Deus manda a gente fazer algo, se a gente está debaixo do poder de Deus, a gente vai fazer. Porque não vai ser no natural, vai ser através do que Deus está fazendo. E foi o que ele fez, meteu a mão, e a serpente se tornou um cajado. E esse cajado, durante todo o processo que eles ficaram no deserto, foi mostrando o que Deus iria fazer por aquele povo. Em vários momentos, Moisés nem imaginava que aquela varinha ia ser um instrumento da libertação do povo. Mas foi. Então, não despreza o que você tem, não. Não despreza o que você tem. Porque Deus vai usar os teus recursos. Ele vai usar os meus recursos, os nossos recursos. Nós temos vários exemplos aqui na Bíblia, gente. A mulher que só tinha 2 moedinhas e entregou o que ela tinha. E Jesus falou que ela foi a que deu a melhor oferta. Por quê? Porque ela entendeu que o que ela tinha era mais precioso para dar para ele do que para qualquer outra coisa. Nós temos mais uma, do menino, do pão e do peixe. Ah, mas eu só tenho isso aqui. E muitas vezes outras vidas não são abençoadas porque a gente acha que o que a gente tem não é suficiente para abençoar outras vidas. E aí Deus fala, para que eles creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, novamente, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de gerações, um Deus de promessa, um Deus que cumpre aquilo que prometeu. E disse mais o Senhor: põe agora a tua mão no peito. E ele pôs a mão no seu peito, e quando atirou, eis que a sua mão estava leprosa como neve. E disse: põe a tua mão no peito de novo. E ele novamente pôs a mão no peito, e quando tirou do peito, eis que se tornou com a sua outra mão, carne normal. E acontecerá que se eles não crerem em ti, nem derem ouvidos à tua voz do primeiro sinal, então eles crerão na voz do segundo sinal. E acontecerá que se eles não crerem também nesses 2 sinais, nem derem ouvidos à tua voz, então tomarás da água do rio e a derramarás sobre a terra seca. E a água que tirares do rio se tornará em sangue sobre toda a terra. E ele vai sinalizando os sinais que viriam, para que eles entendessem que era Deus que estava com ele. Quantas vezes Deus dá sinais e nós não identificamos os sinais que Deus dá? Nós precisamos estar ligados, porque muitas vezes os sinais de Deus estão aí, nós não estamos vendo. Estamos entendendo o contrário muitas vezes. E disse Moisés ao Senhor, e aí Moisés começa a dar os argumentos dele. Ó, meu Senhor, eu não sou eloquente, nem tenho agora, nem desde que falasse ao teu servo, mas eu sou lento de fala e de uma língua lenta. Mas para os egípcios, ele era um cara que falava bem. Ele era um cara de estratégia e autoridade.
E aqui ele se vê como alguém que não é capaz. Muitas vezes é assim. Quando é algo para fazer para Deus, o inimigo quer botar na sua mente, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não pode, dizendo que o que você tem não é suficiente. Mas não é mesmo. O que temos não é suficiente em nós, mas é suficiente nele. Porque não é para ser suficiente em nós, senão a glória é nossa. E o Senhor diz: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, o surdo, o que vê o cego? Não fiz isso eu, o Senhor? Portanto, vai, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que dirás. E ele diz: ó meu Senhor, envia, rogo-te, que pela tua mão aquele a quem enviarás. E aí ele fala: não, envia outro, envia outro. E aí o que eu achei muito interessante aqui, ele diz: a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Aí a gente pensa: ó, a ira do Senhor se acendeu, então acabou para o Moisés. Não é assim que a gente pensa às vezes? A ira do Senhor então terminou tudo. Não. A ira se acendeu no sentido: eu vou cumprir o meu propósito em você, então você precisa que eu dê um jeito, eu vou dar um jeito. Só que às vezes a gente acha que por um erro Deus vai exterminar, e Deus não vai. O nosso Deus não é assim. E a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, e ele disse: não é Arão o levita teu irmão? Sei que ele pode falar bem. E eis que ele está vindo para encontrar-se contigo, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu falarás a ele, e colocarás palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deves fazer. E ele será o teu porta-voz ao povo, e assim ele será por tua boca, e tu lhe serás por Deus. Ele estava com medo de falar. Aí Deus fala para ele: tudo bem, ele vai ser a tua boca, mas você vai ser quem, como se fosse Deus. E aí? Quem vai ter que estar face a face com Deus vai continuar sendo você. Somos nós. O nosso relacionamento com Deus precisa continuar sendo individual. Não é só vir no domingo, não é só no dia de célula, não é só dia de reunião, é seu relacionamento diário com Ele que vai forjar em você aquilo que você precisa falar quando for necessário. É a parte linda aqui, né? Quando Moisés está no Monte Horebe, pastoreando, né, as ovelhas, né, do seu sogro. E ele observa algo acontecendo. Eu fui tentar ver, né? Botei imagens para ver como era. Uma sarça que ardia no fogo. E ela não se consumia. Aí eu comecei a buscar imagem para ver como era. Uau! E aquilo chamou a atenção de Moisés. E Moisés ficou olhando. E o anjo do Senhor se apresentou a Moisés e começou a falar com ele ali. Eu te escolhi para livrar o meu povo. O Senhor tem te escolhido em áreas específicas. É no seu trabalho, é na sua faculdade, é na sua família. Muitas vezes você pensa assim: já desisti, já orei, nada mudou na minha casa, na minha família. Não desista, não desista. E aí Deus se dá a conhecer a Moisés. Quando eu li isso, eu falei: uau! Você quer que Deus se dê a conhecer a você? Deus se deu a conhecer a Moisés, ele se revelou a Moisés. Ele chegou para Moisés e falou: Moisés, eu tenho um plano para livrar o meu
faça isso. Eu vou te capacitar para que você faça isso. E após tomar conhecimento do plano de Deus, mesmo assim, Moisés começa a recuar. Parece conosco, né? Não somos tão diferentes às vezes. E ele começa a apresentar várias desculpas. Mas por quê? A preocupação de Moisés, gente, a mente dele ainda era uma mente egípcia. Ele tinha todos os recursos. No Egito ele tinha tudo na sua mão. Então a preocupação dele, como é que eu vou levar um povo se eu não tenho suprimento? Como eu vou livrar um povo se eu não tenho nada? Mas ele esqueceu que a varinha que se tornou uma serpente, que se tornou um cajado, foi o mesmo cajado que abriu as possibilidades de milagres para aquele povo. Eu quero que fique claro nessa manhã aqui para nós. O que nós precisamos entender é que Deus vai utilizar aquilo que temos. Deus vai utilizar aquilo que temos. Talvez você pense, mas o que o Saulo tem, talvez eu tivesse melhor. E não, mas o que a Adriana tem, não importa. Se Deus te chamou, Ele vai te usar. E glória a Deus que nós somos diferentes uns dos outros aqui, não é verdade? Cada um de nós tem uma habilidade, tem uma possibilidade de crescimento no corpo sadio, que um pode somar com o outro. Então o ponto 1 é, Deus vai usar o que temos como recurso. E aí, com 80 anos, ele começa esse processo de trazer o povo à libertação. O ponto 2, na caminhada somos experimentados e Deus aperfeiçoa os recursos que temos. Na caminhada nós somos experimentados, as coisas acontecem, as coisas vêm, se levantam, mas Deus nos aperfeiçoa. Ele aperfeiçoou aquela varinha num cajado. Era o que ele tinha. Deus não desprezou a vara de Moisés, gente. Aí você fala assim, não, mas isso aqui que eu tenho não vai servir para ninguém. O que você tem vai servir, porque Deus vai usar o que você tem para que outras pessoas sejam abençoadas. No verso 3 e 4 do capítulo 4. 4, versículo 3 e 4. O Senhor disse, joga ao chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou uma vara na sua mão. Então, ele aperfeiçoa os recursos que nós temos. E ela foi transformada num instrumento poderoso da comunicação, do poder de Deus, do livramento que ele daria ao povo. E era a forma que o povo acreditaria que Deus tinha aparecido a Moisés. E Deus vai saber como falar conosco para que as pessoas que estão aí fora, desesperadas, que precisam ser libertas, primeiro elas precisam de um propósito, elas precisam ter a identidade formada em Deus e elas serão livres. Mas é o Espírito Santo de Deus quem vai falar com você, quem vai falar comigo, quem vai falar conosco, o que vai ser necessário ser dito. O 3, o recurso é aperfeiçoado. Não é quem somos, mas quem Ele é.
E aí no diálogo, né, que Moisés tem com Deus, ele fala, mas eu sou imperfeito, eu não sei como agir, eu não sei como falar, eu não sei como fazer. Mas não foi por acaso que Moisés foi criado num palácio. Porque Deus estava forjando nele um homem que tinha uma mentalidade que ia poder negociar com o faraó. Às vezes a gente quer negociar, mas não está preparado para negociar. E o Espírito Santo de Deus nessa manhã quer nos preparar para que a gente entre nesse lugar. E aí eu quero falar do último ponto, que são as evidências no propósito na vida de Moisés, que são aquelas que podem estar na nossa vida também. Êxodo 13, 22 fala sobre a coluna de fogo de dia e de noite, que mostrava a direção de Deus para o povo. O que eu e você precisamos é da direção de Deus. Êxodo 14, do 21 ao 22, da travessia do Mar Vermelho, do livramento durante o propósito. O povo não morreu. O povo inimigo morreu, mas o povo de Deus permaneceu vivo. Por quê? Livramento durante o propósito. Então, durante o propósito, Deus traz livramento para as nossas vidas. E Êxodo 16, 35, o suprimento, o maná. Deus trazia o alimento. Não só o alimento físico, gente. A gente tem que falar aqui, que Deus supre, que Deus traz, mas o alimento espiritual quem dá é Ele também. Nós precisamos buscar nele. E além do maná, o povo começou a reclamar e Deus trouxe o quê? As cordonizas. Então assim, Ele vai suprir sempre. Não importa as nossas desculpas, não importa os nossos medos, não importa as nossas dificuldades, Ele está sempre pronto para fazer. Em Números 20, do versículo 10 ao versículo 11, o sobrenatural para suprir o povo. Deus faz jorrar água da rocha. Você crê que Deus pode fazer o sobrenatural nessa manhã, naquela área que você está pensando agora, nesse momento? Aí em Êxodo 20, do 1 ao 17, ele traz o alimento e o sustento. Como? Com a entrega da lei, das tábuas da lei. Alimento e sustento. E o que eu achei muito interessante, eu já vi, até lembro disso, mas fiquei mais ainda maravilhada. Deuteronômio 29, 5. O milagre sempre é realizado de forma natural quando estamos no propósito e não tem esforço nosso. A manutenção de roupas e calçados. Eles ficaram no deserto 40 anos e eles tinham vestimento e tinham calçado. Olha que loucura. A gente fica um ano sem roupa e já reclama. Ai, essa roupa tá velha, não é? 40 anos e Deus supriu eles com roupa e calçado. Roupa, cobertura, calçado, trajeto, propósito. E é o que Deus quer fazer. Então, quando o milagre é realizado, parece que é de forma natural, a gente precisa entender que o esforço não é nosso. É Ele quem faz. E para concluir, a vida de Moisés, né? Desde a sua formação no palácio
até a sua missão de libertar o povo. Demonstra como a preparação e a formação são fundamentais para a realização de um propósito. Então nós temos que nos preparar, nós temos que estar prontos. Não é de qualquer maneira. Nós precisamos estar habilitados. A gente não pode deixar de se preparar achando que, se Deus vai usar o recurso que eu tenho, então está tudo bem. Não, Ele vai usar o recurso que nós temos, mas nós temos que estar preparados. Amém. Você entende que a sua missão e a minha missão é muito importante para que o povo de Copacabana possa ser liberto? E aí eu faço uma pergunta para você. Há algo que tem impedido você de aceitar o compromisso de envolvimento maior e mais produtivo junto ao povo aqui na caminhada? Como você tem respondido ao chamado de Deus? O que tem te impedido de falar, não, eu estou aqui para somar nesse povo, eu estou aqui para ajudar. O que nós podemos fazer para que esse povo possa ouvir essa verdade? Que o Espírito Santo de Deus possa estar gerando dentro de nós nessa manhã aquilo que é necessário para que nós possamos ser uma igreja que realmente vai afetar as pessoas à nossa volta. De forma positiva. De forma que eles sejam atraídos a conhecer um Deus que é um Deus de amor, um Deus que é um Deus que se importa, um Deus que é um Deus que ouve. Lembra que eu falei? Ele vê, ele ouve e ele age. O Deus de Israel é o mesmo Deus hoje. Ele é um Deus que se importou com o povo que estava escravo. E é o mesmo Deus que se importa hoje com esse povo que está aqui fora escravizado. E Ele quer libertar. E Ele procura quem Ele possa contar. Por quê? Porque Ele é um Deus que quer usar pessoas. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você começasse a pensar nessa pergunta. O que tem me impedido de aceitar o compromisso de um envolvimento maior e mais produtivo junto ao povo na caminhada? Como eu posso responder ao teu chamado, Deus? E além, apresente ao Senhor os recursos que você tem nessa manhã. Apresente as habilidades, ou até mesmo a falta dessas habilidades. Deixe Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, nós te pedimos nessa manhã. Tu continuas sendo o mesmo Deus que livrou o povo, que arrancou aquele povo do Egito. É o mesmo Deus que está aqui hoje, que quer nos arrancar dos nossos medos, das nossas debilidades, dos nossos achismos, dos nossos enganos. O Senhor continua sendo esse Deus. Senhor, que haja um clamor no nosso interior nessa manhã, um desespero, para que nós possamos ser esses agentes, para que as pessoas de Copacabana, para que as pessoas da Zona Sul, do Rio de Janeiro, possam ser alcançadas por esse amor, possam ser alcançadas por esse propósito, possam ser alcançadas para que encontrem a identidade firmada em Ti, para que assim possam ser completamente livres, libertas pelo poder do Senhor, porque a Tua palavra diz: se os filhos vos
libertar, verdadeiramente sereis livres. E é isso que o Senhor quer fazer no nosso meio. E nós te pedimos, apresentamos ao Senhor nessa manhã o que temos. Moisés tinha uma vara que se tornou um cajado, que se tornou um instrumento de milagres tantas vezes no processo dos 40 anos no deserto. Te apresentamos, Senhor. Entregamos a Ti nessa manhã. Amém. O que temos, para que o Senhor aperfeiçoe o que temos, para que seja suficiente, para que o nome do Senhor seja